Brasil é um país em desenvolvimento, e aí essa coisa da regulação ainda está engatinhando em muitos setores. Isso também enxerga uma oportunidade. A implantação do Uber aqui no Brasil não foi fácil, não. A gente teve todo tipo de situação aqui, você deve ter boas histórias. Pouca coisa que eu fazia como trader, né, ou da minha formação financeira, me ajudaram ou me deram ali insumo para trabalhar na Uber. A vida acadêmica, ela ensina pra gente muita teoria, né? E aí a prática, às vezes, ela é um pouco diferente. O fato de eu ter, acho que, gastado muitos anos da minha vida, né, trabalhando duro, acho que isso deu felizmente, acho que tem um resultado bom. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Castro, CEO do Fintech Center e host do podcast Fintech Maker. O podcast que tem como maior missão contar a história das fintechs do Brasil, os bastidores e um papo de maker para maker. E hoje a gente conta com o apoio da AWS Startup para transformar esse programa aqui numa fonte de conhecimento, sabedoria e compartilhar histórias bacanas. Quem está comigo hoje aqui é o Tsai. Tsai que não é brasileiro, como a gente espera, para contar uma história, mas ele é global, mas escolheu o Brasil, isso é muito rico para mim, dá uma visão diferente, que ninguém melhor do que você mesmo para contar a sua história, para falar da gente, porque até uma provocação antes de você começar, o nosso título hoje aqui do podcast conta muito, explora um pouco isso, um empreendedor global que escolheu o Brasil para atuar com o mercado. Acho que você tem muita coisa, visão global, mas como é que foi escolher o Brasil? Me conta um pouco de você, explorando muito essa visão. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Fernando. Prazer estar aqui. Super agradeço aí o convite por participar de um podcast. Eu adoro conversar com empreendedores, né? Acho que a melhor coisa é falar com quem já fez ou está fazendo alguma coisa. Imagino que seja o nosso caso, tanto o seu quanto o meu, mas também do nosso ouvinte. Então, super prazer e obrigado pelo convite novamente. Falando um pouco do porquê Brasil, né? E acho que talvez isso, ao longo da conversa, a gente vai falando um pouco do como que eu vim parar aqui, né? Mas a escolha do Brasil, ele tem uma escolha tanto de um viés racional como uma parte mais emocional, né? Então, a parte racional tem muito a ver com o que a gente estava até conversando agora nos bastidores, né? Do porquê o Brasil, um país com tantos problemas, tantos desafios, né? Por que vir para cá? Né? E aí, falei um pouco, né, numa palestra alguns meses atrás, quando eu fui para o sul do Brasil, e estava falando com o pessoal de Florianópolis, né? E aí eu comentei, falei, assim, quando a gente vai para fora, né, você vai para a Suíça, vai para a Suécia, vai para os Estados Unidos, como eu estive agora em Nova York semana retrasada, você não tem grandes problemas estruturais mais, né? As pessoas estão melhorando o que existe, ou criando de indústrias dentro de coisas, né, segmentos já maduros. O Brasil é cheio de problemas, cheio de ineficiência, né? E isso você pode enxergar tanto de um lado como se fosse algo negativo, mas você também pode enxergar como uma oportunidade, né? Então, eu acho que se você for, né, quando a gente for falar um pouco da minha trajetória, você vai ver que a gente teve sempre um viés de estabelecer grandes categorias de negócio no Brasil. Isso só é possível porque a categoria não existe, né? Se existisse, não seria possível criar ele do zero. E o que existe ainda está muito concentrado ainda, né? Eu acho que a gente tem muita oportunidade. A população é grande, a gente é um país continental, tem demanda para criar coisas novas e melhorar o que já existe também, né? Perfeito. Mas vamos lá, do começo. Conta quem é você. Eu brinquei muito de falar que você não é brasileiro, mas eu te sigo ali, eu vejo você fazendo umas postagens muito bacanas sobre o prato feito, sobre o açaí, sobre isso. Então, você é mais brasileiro que muito brasileiro. O meu sócio, o Nicolas, inclusive um abraço pro Nicolas, ele brinca que eu ter nascido em Taiwan foi um erro de percurso, né? Que eu tinha ter nascido no Brasil. Foi um erro do correio. Erro da cegonha ali, que me deixou em Taiwan. Mas eu gosto muito do Brasil, né? E aí esse é um pouco da segunda motivação. Adoro o Brasil, gosto muito, me identifico muito com o Brasil. Eu me sinto muito em casa no Brasil. E eu não ser brasileiro, ele é uma questão muito mais de documento, né? Mas factualmente eu não sou brasileiro, eu não tenho uma cidadania brasileira ainda,
né? Eu vim para o Brasil lá atrás com os meus pais, né? Foi a minha primeira passagem pelo Brasil, onde passei parte da minha infância e da minha adolescência no Brasil. E é por isso que eu acabo falando português, mas o meu nome me entrega muito, né, Fernando? Eu chego num lugar e tá lá Tsai Shiyu, aí já meio que entrega que eu não sou brasileiro. Não consigo nem disfarçar o meu nome. Eu estive 2 semanas atrás fora, curiosidade, né? Foi o Brasil Week em Nova York e basicamente só tinha brasileiro, né? Conferências eram de brasileiros, o público era brasileiro. E, curiosamente, sempre era a pessoa que as pessoas ofereciam a tradução simultânea, a máquina de tradução simultânea. Para os outros não ofereciam, mas quando chegava a minha vez, perguntavam, você não quer Você veio ouvir as palestras, as coisas em português, discutir as coisas em português, você quer uma máquina de tradução simultânea? Porque as pessoas só assumem que eu não sou brasileiro e que eu não falo português, né? Entendi. E eu acho que você fala muito bem português, acho que você conhece muito bem da nossa cultura. E isso acho que... E até o mercado, né? Eu acho que das histórias que eu já conversei contigo e a gente bateu, acho que você está se posicionando muito bem. Mas como é que foi se formar, entender disso? Qual é a tua história, a tua formação, até de negócio, de acadêmica? Eu olhando o seu currículo e para quem não te conhece, acho que é importante você falar, você buscou muito conhecimento antes de se arriscar, antes de escolher Brasil, antes de tomar a decisão. Conta um pouquinho para gente. Boa, boa. Assim, eu acho que esse é um ponto, talvez, que... minha trajetória seja um pouco diferente de muitos empreendedores, né? No Brasil, porque no Brasil tem muitos empreendedores que saem da faculdade ou nem têm faculdade e já vão direto para empreender, né? Eu não tive a minha formação, minha carreira pensando necessariamente em empreender, né? Eu sempre fui muito mais de buscar grandes desafios do que necessariamente ter essa coisa muito fixa em empreender, né? É que hoje, né, eu não vejo nenhum outro grande desafio que eu me estimule tanto quanto empreender. Mas tem outros desafios na minha vida que eu acabei buscando que não necessariamente foi esse caminho, né, tão fixo. Eu cresci em Araraquara, né, inclusive alô também pro pessoal de Araraquara. Eu brinco que eu sou taiwanês e araraquarense, inclusive. Falo meu português com sotaque de Araraquara. Orgulho de ter esse sotaque araraquarense. Mas eu vim para São Paulo para fazer faculdade. Na época, eu sempre gostei de muitas matérias, então principalmente exatas e humanas. E aí meus pais, na época, me instruíram, né, a seguir talvez carreiras que eles entendiam que eram melhores para o mercado de trabalho. Vim para a USP para fazer a FEA. Passo ali meus primeiros anos da minha formação na USP, estudando contabilidade, finanças, né? E aí, eventualmente, eu recebo uma bolsa na época de um banco de investimento chamado Goldman Sachs. Aí vou para Yale, ficar um tempinho lá. E aí, nesse processo de criar relacionamento com a Goldman Sachs, né, nesse período que eu fico lá, eu começo a levar minha carreira em direção ao mercado financeiro, né? E aí, eventualmente, começo minha carreira na Morgan Stanley como trader de derivativos de moedas de juros, né, nos meus primeiros anos de carreira ali, cobrindo a América Emergente. Então, assim, eu acabei seguindo essa carreira um pouco por acaso, não tinha um plano né, específico para isso. E aí, depois disso, né, de alguns anos, né, indas e vindas ali, Brasil e fora, eu decido mudar para a França, né, por um período ali eu decido que eu quero trabalhar com um segmento mais ligado à política, lá em Taiwan, inclusive. E aí eu descubro essa faculdade em Paris, que é conhecida por educar os estadistas da Europa continental, né? Acho que todos os últimos, vários presidentes franceses, todos eles passaram por lá, italianos, espanhóis, portugueses, poloneses. E aí eu vou para lá, fico alguns anos morando em Paris, e aí... nesse processo, eu acabo voltando para o Brasil, quando surge a oportunidade de voltar ao Brasil, né, a Uber estava sendo construída, começando a operação aqui, aí eu volto, começo, né, a ajudar a construir a Uber no Brasil e aí continuo no Brasil desde então. Mas eu realmente acabei passando por alguns países, alguns continentes diferentes. Acho bem bacana da forma que a sua história é contada, porque... a gente precisa, às vezes, ter conteúdo para poder multiplicar ele, né? Então, você foi buscar em países diferentes,
em áreas diferentes, foi buscar educação, teve experiências de setores e culturas diferentes, organizações diferentes. E aí, na hora que você abre sua caixa de ferramenta, você já tem bastante conteúdo ali para poder explorar, né? Às vezes a gente já quer começar ali a empreender ou de repente trabalhar numa grande corporação, numa posição que a gente acredita que vai ser aquilo que a gente quer, mas falta, acho que ainda histórico, falta ainda ferramenta, falta ainda, eu acho que água no nosso balde para a gente poder encher o balde dos outros, né? Mas muito bom. E que nessa época que você voltou para trabalhar na Uber no Brasil, né? Mas assim, você trabalhou em diferentes setores e globalmente falando. O Brasil, por si só, é um país que tem oportunidade, mas é frágil ainda. Desde regulatório e economia que muda muito, isso é desafiador tanto para trabalho quanto empreender, mas também é segurança. Você estava em países que têm mais segurança de trabalho, segurança de andar na rua. Por que você escolheu o Brasil? O que te levou? Boa, boa. Essa é uma ótima pergunta, Fernando, porque normalmente quando me perguntam o que eu mudaria no Brasil, normalmente minha resposta é segurança. Acho que porque todo o resto, a gente dá um jeito, né? A educação não ser, às vezes, né, excepcional, a gente consegue dar um jeito, né? Saúde também, tem bons hospitais, apesar de ser na média, ter hospitais não são, o sistema de saúde não ser, né, tão desenvolvido. Mas segurança é uma coisa que você não consegue resolver por conta própria. Né? Se você vive num país que não é seguro, você pode ter guarda-costas, você pode morar num condomínio, ter segurança privada, tudo isso. Mas isso também não te dá segurança, né? Isso não resolve o problema da segurança, porque você eventualmente tem familiares, você tem que sair na rua, você não tem que contar com segurança 24 horas por 7. Então, assim, segurança de longe é a coisa que mais me incomoda. Né? É um problema que você não tem na Europa, principalmente, nos Estados Unidos, dependendo de onde você está, né? Mas na média, os Estados Unidos também é um país muito mais seguro nesse aspecto. Né? Lá tem outras questões de segurança, mas é um pouco mais específico. Não tem essa coisa da insegurança generalizada que a gente tem no Brasil. Né? Então, isso de fato é a coisa que mais me incomoda, assim, de longe. Mas aí todo o resto, e aí eu espero que segurança, inclusive, tenham startups que venham resolver, empresas de tecnologia que venham resolver isso. Né? Eu conheço uma turma que tá olhando para isso. Mas aí todo o resto, eu acho que faz parte. Né? Acho que o Brasil é um país em desenvolvimento. E aí essa coisa da regulação ainda está engatinhando em muitos setores, eu também enxergo uma oportunidade. Né? Então, eu vou dar o exemplo da Uber 99. Né? A gente, quando trouxe, né, a gente está construindo essas empresas no Brasil, a regulação estava andando ao mesmo tempo junto com o mercado de mobilidade. Então, teve uma oportunidade do Brasil construir uma regulação muito mais moderna para a mobilidade, que em alguns países já não tinha mais isso, porque ali toda a regulação em torno de transporte estava tão engessado que já não tinha mais o que fazer. Né? Então, às vezes é mais fácil criar algo novo, né, do que melhorar algo que já existe, né, e está culturalmente estabelecido ali e sem nenhuma necessidade de melhoria, né. Com certeza. Né? A gente brinca que né, para os desenvolvedores, né, mexer no código dos outros é muito mais fácil você começar do zero, às vezes, do que mexer no código dos outros, ou o pessoal da Faria Lima que trabalha muito com planilha, muito mais fácil fazer uma planilha do zero do que pegar uma planilha que alguém já fez para resolver e arrumar, né? Com certeza, né? Acho que a gente criar algo com viés do que a gente acredita, do que a gente experimentou, principalmente quando a gente tem bagagem, tem um mercado acessível ali com uma dor, eu acho que acaba que se torna a tempestade perfeita ali para a gente fazer e ter um bom retorno. Mas na implantação do Uber aqui no Brasil não foi fácil, não. A gente teve todo tipo de situação aqui. Você deve ter boas histórias que depois você conta pra gente aí. Muitas. E a Uber é uma empresa totalmente de tecnologia, né? E como é que começou a
a você se tornar a pegar o teu know-how de financeiro, das suas buscas de conhecimento acadêmico e implementar isso conjunto com tecnologia. Como é que foi essa transição de uma tech company para uma fintech? Conta pra gente aí, quando foi, como é que foi? Bom, isso é até uma curiosidade legal, né? Porque, de fato, se você for olhar na parte mais técnica da coisa, pouca coisa que eu fazia como trader, né, ou da minha formação financeira, me ajudaram ou me deram ali insumo para trabalhar na Uber, né? Mas, ao mesmo tempo, tem outros skills que eu desenvolvi nesse processo que me ajudaram muito. Então, quando eu fui para a Uber ajudar ali o time a tocar a operação da Uber no Brasil, eu até comentei, né? Pô, eu não sou uma pessoa que já tenha tocado uma operação, né? Como que faz? E aí, acho que no processo a gente foi conversando, eles falaram, cara, você sabe fazer conta, né? Então, nisso eu acho que minha formação me permite, sabe fazer conta e toma decisões rápidas. Né? Então, se é uma pessoa, né? Então eu sempre fui por causa, né, da minha formação e meu início de carreira como trader, sempre foi muito bom nessa parte mais lógica, de fazer conta rápido e tomar decisões mais lógicas, e decisões rápidas com poucas informações. Porque como trader é um pouco disso, né? Se você bobear, já perdeu o timing ali, você perde a operação do mês inteiro e você gera um resultado extremamente negativo para você ali. Exatamente. Então, assim, é isso. Me deu uma formação, uma capacidade ali de talvez lidar com coisas que, por mais que finanças não tenha me ajudado na Uber necessariamente, pode ter me ajudado numa coisa, um projeto ou outro, mas, assim, no geral, não é uma coisa que era exigido de mim na Uber. A minha experiência, a minha formação me ajudou, né? E aí a gente brinca, né, que não sei, né, o seu ouvinte, né, que estudou na USP, por exemplo, os professores da USP são muito bons academicamente. Eles também não são grandes professores, né? Muitas vezes, tá? Eu não quero entrar nessa discussão, mas de fato eles são muito mais focados na vida acadêmica, em publicação, pesquisa, e dar aula é mais uma das atribuições. Então, eles não são muitas vezes, como em algumas universidades, né, onde o professor ele é contratado especificamente só para dar aula, né. Na USP, a gente às vezes também, o professor é muito bom, mas às vezes ele não transmite ali o conteúdo que você precisa para a prova e você tem que se virar, né. Então, isso também te ajuda muito no trabalho. Você aprende a se virar muito rápido, né. Então, mas isso me ajudou muito a ter sucesso na empresa de tecnologia, independente de ter tido uma formação um pouco diferente. A vida acadêmica, ela ensina pra gente muita teoria, né? E aí a prática, às vezes, ela é um pouco diferente. A gente, quando tem esse conteúdo, a gente tem que entender e adaptar, né? Eu fui fuzileiro naval durante 4 anos e meio. E aí, assim, a primeira coisa que a gente aprendia era assim, olha, você vai ter o mapa do campo de batalha que você vai e vai estar falando, aqui vai ter uma casinha, aqui vai ter uma árvore, aqui tem um riacho. Você pulou do helicóptero, caiu lá. A casinha não existe mais, cara. Acredita no que você está vendo e não no que estava escrito no mapa que foi feito há 20 anos atrás, sabe? Assim, Exato. então, tudo bem, você tem um mapa que vai te guiar, mas se você chegar no campo, se você chegar na execução, o mapa está diferente, acredita na realidade que você está vendo, acredita na estrutura que você está vendo, porque aquilo ali é o que está acontecendo agora e se adapta àquilo. Eu acho que a vida acadêmica que a gente aprende, às vezes, na universidade, ela falta um pouco de prática, e até a prática de quem está ensinando, quem está passando esse conteúdo para gente. E com certeza o Uber foi uma aula para você ali Foi. de adaptar e de aprender. É uma grande escola. A Uber foi, assim, talvez dentre as empresas de tecnologia foi o melhor lugar que eu poderia ter começado, porque muitos dos meus colegas, inclusive da Uber hoje, são super bem-sucedidos também, muito porque foi uma grande escola, assim, diferente acho que da maioria das empresas de tecnologia, a Uber imprimia na época, hoje eu não sei, porque já tem muitos anos que eu não estou mais, mas ela imprimia um nível de excelência e de competitividade e de execução que realmente era muito diferente. A entrega da Uber é muito instantânea, né? Assim, e qualquer falha e qualquer problema que você tenha sensibiliza muito, né? Assim, não é um pacote que eu comprei na internet e vai chegar daqui a 5 dias, tantos dias, sabe? É um carro que eu chamei, precisa ser entregue, precisa vir o carro certo, precisa cobrar o dinheiro, precisa fazer isso. Então,
alta disponibilidade o tempo inteiro, nível crítico de excelência. E eu acho que, de repente, a formação acadêmica, que é uma coisa que faltou um pouco para mim no começo, foi te aprender a teoria para saber na hora da prática você ter referência onde buscar, ajustar enfim, acho que valeu a pena. E como você foi para a fintech? Apesar de a gente saber que o Uber é uma grande fintech, acho que o 99 ali que você trabalhou também tem um arcabouço financeiro. A gente estava batendo um papo aqui outro dia e há uns 8 anos atrás foi um especialista falar que toda empresa seria uma fintech e em 5 anos, sei lá, eu acho que não se tornou isso, mas no fim do dia, acho que toda empresa tem a parte de pagadoria ali, recebe, compra e vende. Mas como é que foi, de fato, botar o fim ali no meio de financeiro, de tecnologia financeira na tua jornada? Migrar para isso? Boa. Você tem uma belíssima observação, Fernando, porque, de fato, Uber e 99, eles são primordialmente empresas mais ligadas a transporte, né? Mobilidade em geral, mas a parte de fintech, ela já existia bem na época, inclusive nos primórdios, né? Quando eu estava lá. Principalmente pagamentos, que é um assunto que você domina muito, né? Hoje já evoluiu para algumas outras coisas, como crédito, cartão, etc, né? Mas aí esse segundo passo eu não dei dentro das empresas de mobilidade, né? De tecnologia de mobilidade, né? Eu acabei indo muito mais entender esse assunto de fintech quando vou para a Hash, que é uma empresa, na época, muito early stage, que eu me junto, né? E aí, nessa empresa, a gente vai de 20, 30 pessoas. Faz série A, série B, série C, né? E aí a empresa cresce, assim, numa velocidade absurda, né? A gente chega a ter centenas de funcionários. E aí a Hash, ela inicialmente fazia POS, White Label. Então, todo o software embarcado na maquininha, com uma própria maquininha, White Label. E aí, para quem é da indústria de pagamento, sabe que máquina especificamente não é uma coisa fácil de fazer, né? O online é normalmente um caminho mais fácil. Hoje está muito fácil. Antigamente a gente tinha biblioteca compartilhada, tinha aquelas homologações que a gente tinha que fazer, que demorava 1 ano para você mudar o software ali, era um terror. Era complicado. Hoje está extremamente mais fácil, mas... Eu peguei a época que a gente tinha que homologar, aí todo novo sistema embarcado tinha que homologar. Lembro assim do processo como um todo, era bem trabalhoso, né? Então assim, a gente começou por aí, mas eventualmente a Hash também a gente começou a olhar para adquirência, emissão, cartões, então toda a cadeia de pagamentos, não só a parte de acceptance, né, que a gente chama. Então assim, eu tive uma visão meio 360 do todo ali de pagamentos, né? Eu não entrei tanto no detalhe, né? Porque ali eu já estava olhando um pouco mais geral, né? Mas eu consegui me aprofundar bem, assim, em todos os segmentos de pagamentos e fintechs em geral. A Hash foi muito visível no mercado, né? Acho que vocês fizeram um bom trabalho de marketing ali e também um bom trabalho de aceitar muito desafio, né? Vocês se proporam a fazer muito white label, mas não era só um white label de colocar o logo do cliente, era adaptar, integrar no sistema do cliente, era fazer isso. E numa época que não tinha ainda ferramental, API financeira do jeito que tem, não tinha Pix, não tinha Open Bank, um boleto demorava 2 dias ainda para ser sensibilizado. Eu lembro muito disso. E provavelmente você teve muita gente falando que não dava o tempo inteiro, que ninguém nunca fez, então não dava. Como é que foi essa de confrontar o mercado de um jeito positivo? Falar, pô, legal, não fizemos, mas nós vamos fazer. Bem lembrado, tá, Fernando? Porque quando a gente fala um pouco hoje, né, 6 anos depois, parece que é um pouco mais fácil. Já é bem mais fácil, né? Muito mais fácil. Agora, 6 anos atrás, não era tão trivial fazer tudo isso que a gente está falando agora. E realmente, assim, quando você olha para o mercado naquela época, tinha outras empresas que tentaram fazer um POS com software embarcado, white label, que adaptasse as regras de negócio, integrado e tal, e nenhum tinha tido sucesso, né? Porque era muito difícil de fazer. Eu lembro, assim, as primeiras homologações que a gente fez, né? Então,
como a gente fazia, tudo white label, era um processo mais complicado. E no fim a gente conseguiu, né, fazer. Então esse não foi o problema. Então de fato foi lá e executou. Né? Depois a gente teve alguns outros desafios que não ligados à parte técnica. Né? A parte técnica foi muito desafio nos primeiros 2 anos, eu diria, né? 2 anos e meio. E aí depois a gente teve outros problemas, principalmente quando o mercado de Venture Capital ele fecha em 2022, porque era uma tese de capital intensivo, o POS, né? O lojista às vezes ele não compra, ele não precisa pagar ou paga subsidiado, mas ele não sabe que aquele POS ele custa ele paga em dólar. Sim. Ele é fabricado fora do Brasil, tem chip caro. Que custa todo mês ali, tem a bobina que você entregar, tem a parte logística. Eu tive empresa de maquininha e às vezes crescer o problema. Exatamente. Ia lá, o vendedor chegava, fechei um projeto de 100 máquinas. Não, agora não. Porque demorava 45 dias para chegar e a gente tinha que plotar a máquina, instalar um software, fazer tudo isso. Então, às vezes, crescer era ruim, assim, por mais que isso possa aparecer. A gente tem que se preparar muito bem para poder crescer, fazer parcerias estratégicas, entender o momento. E era um momento que não tinha tanto saída, né? Assim, você tinha uma empresa que alugava a máquina, mas o aluguel era muito caro, então fechava a conta no DRE ali. Enfim, só quem viveu sofreu. Pois é, a gente viveu esse período, né? A gente não se conhecia, mas a gente estava num segmento muito parecido. Muito. E foi muito puxado, mas é isso que você falou, Fernando. A galera não tem, acho que talvez, um entendimento de quanto custava a operacionalização disso e quanto capital você tinha que mobilizar. E a gente estava crescendo muito rápido, né? Centenas, milhares de máquinas todo mês, num volume. E a gente crescia algumas vezes, às vezes no mês. Algumas vezes no mês. Então, isso mobilizou muito caixa, né? E é isso. Quando você está no mercado que tem disposição de investir dinheiro nesse tipo de tese, tudo certo. Mas aí quando você não tem mais capital disponível para continuar injetando, aí o cenário muda, né? Então, a gente acabou sofrendo muito nesse processo final, mais por falta ali de apetite para teses de capital intensivo, né? Porque a parte técnica em si, a gente, de certa forma, a parte do POS tinha sido resolvido já. Acho que vocês ajudaram o ecossistema a evoluir como um todo, principalmente testar teses novas e tudo mais, para validar o modelo. Mas alguém no fim do dia tinha que pagar a conta, né? Isso aqui entra o Venture Capital aí para fazer e em 2022 aconteceu muita coisa e mudou. Eu tinha acabado de vender a minha empresa para o Ebanks e tudo mais, e eu tinha uma iniciativa que era uma Venture Builder para trabalhar com startups, e também o capital secou na hora, assim, a gente também falou, cara, vamos mudar a estratégia, vamos fazer diferente, vamos tentar. E eu acho que o mercado estava aprendendo na época, né? Assim, todo mundo pegava e acreditava muito no que viu nos últimos anos, e aí quando se iniciou o novo ano com uma experiência diferente, foi isso. E como é que foi? Você participou muito dessa evolução do mercado de fintechs, principalmente de desenvolvimento de novos produtos, né? E aí, acho que você era CTO ali. Como é que você olhava para ajudar na evolução? Você ouvia muito o cliente, você estava na frente ali, você ia muito para o mercado, ou você ia para fora e buscava tecnologia de fora? Acho que aqui tem uma distinção, Fernando, bastante grande entre empresas B2C e B2B, né? O B2C ele é mais rápido, né, de você iterar. Você ouvir o cliente no B2C, ele é mais direto, né? Então eu lembro, por exemplo, na Uber, principalmente, mas também na 99, a gente fazia muito teste AB, né? Então, e dado que você tinha um público muito grande, porque é B2C, você conseguia testes ABs assim, muito sofisticados com significância estatística, né? O que é muito difícil em B2B. Né? Quando você olha para o B2B, esse tipo de teste ele já não é tão trivial, né? Então, acho que na Hash existia sim esse movimento em direção a testar, conversar com o cliente, mas quando você está num B2B, principalmente no caso da Hash, que era um B2B de enterprise, então você não tinha tantos clientes, mas grandes clientes, essa coisa é muito mais difícil você validar se aquilo é uma opinião de um cliente ou se aquilo era uma opinião do mercado, né?
Então você muitas vezes atendia mais a necessidade de um cliente ou do outro, e não tanto de falar, não, essa é uma necessidade geral do mercado. Porque você não tem tanto acesso, né, dado que o seu público é muito diferente. Né? Então, nesse caso, eu acho que aí cabe muito mais ter senso crítico, né, em vez de só diretamente perguntar o que o cliente precisa ou conversar com o cliente, dado que você não tem, né, acesso a dezenas de milhares ou centenas de milhares de clientes, né, à disposição, como é o caso de Uber 99, Nubank e etc., Mercado Livre. Então você tem que fazer um trabalho muito mais forte de também conversar com o cliente, mas de ter um senso crítico e de pesquisa muito mais forte interno. Então a gente investia muito em pesquisa de mercado, né? E claro que a gente observava também muita tendência lá fora. Né? Então, para onde que a Shopify está indo? Por exemplo, né? Para onde que a Square está indo, né? Que agora acho que é Block, eles mudaram de nome, para onde essas grandes referências do mercado lá fora estão indo. Né? Mas é isso, acho que tem essa diferença muito grande. B2C, você consegue fazer muito teste direto. B2B, você vai ter que conversar também com o cliente, mas você tem que ir adicionando outras coisas para complementar a sua decisão. Entendi. E o mercado grande, do jeito que você falou, né? Assim, qualquer coisa que você faz impacta muito positivamente, sei lá, se a transação ela fica mais rápida, mais leve, você impacta o ecossistema como um todo, mas também se você faz algo que dificulta ali o mercado. Eu lembro quando eu fui fazer uma maquininha, eu falei, vou colocar aqui para isso. Demorou meio segundo a transação a mais. O pessoal dos meus clientes do restaurante queriam me matar porque estava trabalhando na fila ali, então a gente tem que tomar cuidado. Só para a gente conectar, né? Depois da Hash você foi para Stay, né? Que é o projeto que você está hoje. Como é que foi essa transição? Como é que você se identificou? Você já falou que você olha muito mais para o desafio do que só para empreender e tudo mais. Como é que você se viu na posição? Você tirou um sabático, não tirou, conversou? Quando a Hash ali, ela encerrou as operações, como é que foi se olhar e tomar essa decisão? Boa. Sim, o processo em si, ele não teve um planejamento muito grande, né? Porque ali no final da Hash, né, eu até, né, o João, que é o fundador, e alguns outros executivos, né, a gente já tinha combinado que a gente ia ficar até o final de todo esse ciclo, né? Então, e aí, quando eu digo ficar até o final, é lidar com todo o processo, todos os desligamentos, todo esse processo que não é fácil, né? Então, na minha cabeça, até então, era eu vou fazer o que precisa ser feito, o que é melhor para todos os envolvidos ali, né, naquele processo. E quando eu virasse uma página, aí eu pensaria o que eu ia fazer, né? Na época eu não estava particularmente preocupado já com o próximo passo, eu sabia que tinham outras oportunidades, né, à frente, mas eu não tinha um plano muito... Né, o plano ali era fazer o melhor para fechar aquele ciclo, né? E eu já sabia que aquele ciclo ia se fechar porque a empresa ia dar ter um hard stop. E aí, nesse caso, Fernando, o que eu fiz foi terminei. Aí, algumas empresas e alguns fundos, né, me começaram a me procurar, querendo saber se eu estava disposto já a assumir uma outra posição de executivo de empresa de tecnologia, tocar alguma empresa do portfólio de algum fundo. Alguns fundos começaram a me prospectar, querendo saber se eu queria ser um investidor do fundo, queria saber se eu queria empreender. Gente boa, o pessoal não deixa quieto, né? Fica ali provocando, fica querendo achar, fica de olho em você. Ali, assim, acho que o fato de eu ter gastado muitos anos da minha vida, né, trabalhando duro, acho que isso felizmente, acho que deu um resultado bom, né? Apesar da Hash não ter tido ali um final que a gente esperava, acho que eu consegui construir uma reputação e um relacionamento legal, né, com o ecossistema como um todo. Mas aí no final eu estava, na verdade, né, não sei se eu já falei isso em algum podcast, acho que não, eu já estava muito mais propenso, na verdade, a assumir alguma empresa de tecnologia, né? Então a operação de alguma empresa de tecnologia de fora, mas a operação que estivesse no Brasil ou na América Latina. Então esse era um pouco, né, o que eu estava pensando, né, pegar nessas grandes empresas de tech com alguma operação Brasil e América, Latam, e talvez ir nesse caminho. E no processo, né, eu comecei a conversar com alguns fundos, eu entendi inicialmente que ser investidor
não era algo que eu gostaria de fazer naquele momento. É algo que eu acho que talvez queira fazer daqui a muitos anos, mas nos próximos anos ou no passado ali mais recente não era uma coisa que eu gostaria de fazer. E aí eu começo a cogitar empreender. Então, como eu comentei, né, não era algo que eu imediatamente era algo que eu queria fazer super, né? E aí, tanto que quando eu começo a pensar a respeito, fico muito próximo da Lara e da Mônica, que são as fundadoras da Maya Capital. A gente começa a conversar a respeito, e eu converso com elas, eu falo que tenho a vontade de empreender, teria vontade de empreender se fosse para algo muito grande. Né, que teria que ser algo que me motivasse a acordar todos os dias com vontade de resolver aquele problema por décadas. E que se eu não achasse essa tese, daí eu provavelmente não teria problema de seguir para ser um executivo de uma grande empresa de tecnologia. E aí nesse processo a gente começa a conversar, elas são super parceiras, inclusive são parceiras da Stay até hoje, né? Eu começo a prospectar, entender, estudar. E aí foi quando eu e os meus sócios a gente se depara com a tese de previdência privada. A gente vê a mudança demográfica do Brasil acontecendo numa velocidade assustadora. Né? Então pouca gente sabe que daqui a alguns anos o Brasil já vai ter mais gente velha do que nova. O Brasil nunca passou por isso. O Brasil, historicamente, desde a sua concepção, sempre tem uma população muito jovem. Isso é muito mais fácil quando você tem uma população jovem na média, porque você sustenta a máquina toda, né, do Estado, como também da aposentadoria de uma forma muito mais tranquila. Mas o Brasil está passando por esse processo muito rápido. Né? Então, o que a Europa e os Estados Unidos demoraram décadas e décadas para fazer, né, nessa travessia de uma população jovem para uma população velha, o Brasil vai fazer em poucos anos. Né? Então... E aí, dado esse desafio, dado o produto de previdência, né, foi quando a gente sentei e vi que esse talvez seja o grande problema da nossa geração. E desde talvez seja, então, também, da mesma forma que é o grande problema da nossa geração, talvez seja a grande oportunidade da nossa geração. Né? E eu não só digo previdência, né, mas toda a economia em torno dessa mudança, né, que a gente chama de mudança secular. Né? Porque essa mudança não depende de uma decisão minha, sua, do governo. É uma mudança secular porque ela vai acontecer independente da vontade das pessoas. Né? A população vai envelhecer. Então, acho que tem uma economia em torno disso. Acho que a fintech, por exemplo, também está né, a gente precisa pensar como um todo, como ela conversa com essa mudança demográfica. E aí que a gente chega em previdência, entende que a previdência corporativa é o principal caminho para democratizar o acesso à previdência. Então, da mesma forma que com a Uber 99 a gente democratizou o acesso ao carro particular, a gente gostaria que a Stay, né, a gente trabalha para que a Stay democratize o acesso à previdência privada corporativa, que é um produto muito mais acessível hoje só para as grandes empresas. Né, grande, eu digo, empresas com centenas de milhares de funcionários, muitas vezes. E é isso, então a gente enxergou essa oportunidade e aí foi aí que eu falei, bom, isso daqui talvez seja... Não, bacana. É bacana porque você não tomou uma decisão rápida, assim, você amadureceu ela, você conversou com bastante gente, é algo que você diz que se apaixonou e geralmente... E eu já tive essas curtas jornadas de testar, empreender rápido e ver, pô, não quero trabalhar com isso há muito tempo, não é essa empresa que eu quero ficar. E você poder escolher, assim, poder juntar pessoas que te apoiam e entender para isso, eu acho que é muito. E previdência, pô, o cara investe durante anos contigo ali, seu cliente é seu cliente, o LTV deve ser gigante, assim, deve ter tudo a favor de se explorar bem, né? Por mais que ainda, que você falou, é um mercado que não existe no Brasil e, de fato, eu conheço pouquíssima gente que tem previdência. E quanto mais tarde, pior, então. E envelhecer sem aposentadoria é um desafio para a nossa população, que depende muito ainda de fonte. Por mais que a gente seja um país muito empreendedor e criativo, a gente consegue complementar renda, consegue fazer outras fontes. Eu acho que não é só a qualidade que a gente precisa, né? A previdência privada é isso. E, particularmente, eu acho mega complicado, cara, assim. Que você estava falando realmente do Uber aí é de facilitar a vida na escolha.
Aquilo que antigamente a gente tinha que descer numa rua chovendo, andar até a esquina, ficar com o braço esticado para esperar um Uber, para esperar um táxi ali. E hoje em dia a gente, pelo aplicativo, agenda o horário, faz tudo. Eu lembro a primeira vez que eu fui escolher uma previdência, é tanta letra, é tanta informação, é tanta variável que eu desisti, assim, sabe? Eu falei, não, eu vou ser rico, não vou precisar disso. Desisti, mas desculpa, acho que de fato dá acesso, e as empresas, eu sou muito fã de ler histórias de empresas, acho que até a história desse podcast aqui, de montar e contar, é muito para um desafio pessoal, desafio não, um desejo pessoal de querer aprender com a galera que eu bato papo aqui. As empresas que têm muito sucesso e que são muito têm muita longevidade, elas dão acesso a pessoas ao mercado, sabe? Eu trabalhei muito no Ebanks, eu vendi uma empresa para eles, trabalhei um tempo lá depois e era rico demais, assim, você perguntava o que eles faziam, a gente dá acesso. Então, a pessoa que não tem cartão no Brasil, quer comprar um produto na China e quer pagar com boleto, ela dá. Então, a gente dá acesso. A empresa chinesa que quer vender para o Brasil e não quer abrir um CNPJ, mas quer fazer isso de forma regulada, estruturada, a gente dá acesso. Então, acho que você vai acabar conseguindo isso de uma forma estruturada nesse teu novo desafio. Acho que a palavra para a gente é central, sempre tem também acesso, assim, democratizar e dar acesso, né? Então, a gente costuma bater muito nessa tecla, né? De que é um produto que, infelizmente, a maioria da população brasileira não tem acesso. Você quase não conhece ninguém que tenha a previdência, né? E aí você comentou, né? Da sopa de letrinhas, né? VGBL, PGBL, imposto regressivo, imposto progressivo, ninguém entende nada, né? E aí o que a gente fala também internamente que é muito mais fácil complicar do que simplificar, né? Então a gente passou por um processo de um trabalho muito pesado, tanto tecnológico, mas também regulatório, né? Para simplificar esse processo de previdência, porque simplificar é muito difícil, né? Então, você comentou, né? Da experiência pré-Uber, Pro modelo antigo, era muito mais fácil fazer você andar na chuva e ficar com o braço esticado na calçada. Agora, para a Uber conseguir te mandar um motorista, tempo real, sabendo sua localização, fazendo todos os algoritmos de despacho dinâmico, de precificação dinâmica, isso é mais difícil. Mas para o usuário é simples, né? O que a gente faz também, todo o aspecto regulatório que a gente tem que seguir, porque a gente é regulado, tem a SUSEP e tal, a gente tem todo o arcabouço, toda essa parte a gente faz, toda a parte de tecnologia, operação, junto com a Zurich. O nosso usuário, para ele é simples. A gente absorve a complexidade para ele, né, em vez de delegar a complexidade para ele. Eu acho que essa é a cereja do bolo, é transformar essa experiência em algo simples, algo viável, que ele consiga... É uma relação de muito longo prazo que vocês estão criando, né? Então, transformar isso num jeito fácil, numa história bonita e acaba que daqui a pouco eles vão se tornar seus próprios vendedores, assim como assim, por que você está indo de táxi? Vai de Uber, vai Exatamente. isso, tá? Acho que é legal. Cara, o que você tem de bastidor aí para contar pra gente, da sua trajetória inteira, dessa experiência de voltar para o Brasil, ou de empreender, ou na Uber? Que histórias legais, assim, você pode compartilhar com a gente? Cara, eu acho que de histórias, assim, de bastidor, uma que eu posso contar, por exemplo, na Uber, quando a gente construiu a Uber lá atrás, a gente passou por muito perrengue no sentido de os taxistas não eram muito fãs da Uber, né, obviamente. Então, por exemplo, a gente tinha uma orientação na época de nunca pedir Uber com endereço nas nossas casas. Né? Então, por exemplo, eu por alguns anos, enquanto eu estava nessa indústria, eu pedia Uber, mas nunca colocava o endereço na minha casa. Porque você sempre tinha uma preocupação de ser alguém ali disfarçado de motorista, que vai descobrir onde você mora e de repente você vai ter um problema ali com a sua segurança física, né? E aí eu acho que outra curiosidade, as pessoas acham, tem essa impressão de que a gente tinha muito problema com o taxista, quando na verdade não é o caso. Porque o taxista, normalmente, ele é uma pessoa que só dirige aquele táxi. Ele não é nem dono do carro, nem dono do alvará. Né? Ele é basicamente um motorista. De motorista de Uber, mas ele é um motorista do táxi.
né? Então as pessoas achavam muito que a gente tinha esse problema direto com o cara que dirigiu o táxi, quando na verdade não. Essa pessoa, que é uma pessoa normalmente humilde e tal, essa pessoa, na verdade, quando chegou a Uber, ele teve a opção de ir para Uber, para dirigir na Uber, né? E aí ele encontrou muito mais flexibilidade, um pagamento melhor, ele era pago, né, toda semana ou 2 vezes por semana, em vez de receber mensalmente. Então, assim, muita coisa mudou. Mas a gente tinha essa curiosidade, a gente tinha uma preocupação muito grande com a nossa segurança. Eu trabalhava, a gente usava a camiseta da Uber para ir trabalhar, né? E aí quando eu entrava no carro, eu lembro que eu tinha que pôr meio que a mão assim na frente do logo para não ser identificado também. Então, porque a gente tinha essa preocupação muito grande de acontecer qualquer coisa, né? Esse é só um bastidor da Uber, né? Eu já recebi e-mail na época da Uber com ameaças. Então foi um processo muito legal, assim, muito rico, mas também teve muito dessas preocupações com a segurança pessoal. Porque de fato, né? Você criou a Uber, na verdade, não só a Uber, mas outros. Quando você cria um mercado novo, quando você cria, o dinheiro muda de lugar, né? Assim, as oportunidades mudam. Então, o pessoal que controlava isso há anos devem ter ficado chateado e ao invés de se reinventar, eles tentaram destruir a evolução. Brigar com a evolução é difícil, né? Assim, eu vi muito, eu era muito curioso quando a Uber chegou no Brasil. Na verdade, já tive uma experiência lá fora antes. E eu falei, caramba, é um modelo muito complementar também, não era só pro taxista. Eu pegava alguns Uber no começo, principalmente, hoje a gente não fala muito, mas era gente que estava indo pro trabalho, então o cara ativava só para ir pro trabalho, ele colocava a região dele, ele ia fazendo corrida para ir pro trabalho, para não ir vazio ali. E às vezes ele precisava complementar a renda, fazia 2 horas por dia, ou na hora do almoço dele. Então, na época eu ficava stalkeando o Uber ali para aprender, e ver, caramba, o cara trabalha só no almoço, 1 horinha dele, ele já ganha um valor a mais, ele trabalha só 3 horas por noite. Então eu vi esses mercados secundários que a Uber lançou ali para fazer, né? E, é incrível. A economia muda e muda tudo junto. A tecnologia muda tudo junto. Muito bacana. Legal, é isso. E assim, acho que se comenta muito pouco, né? Como que a Uber ajudou muita gente a ter uma renda num período em que o Brasil estava com um desemprego muito alto, né, inflação alta, taxa de crescimento econômico baixo, né? Então, por alguns anos, a Uber gerou renda para centenas de milhares de pessoas que não fosse a Uber, talvez não tivesse renda, além dessas pessoas que complementavam a renda. Então, tinha muito, por exemplo, o aposentado. Ele estava lá, a aposentadoria não dava para ele comprar os remédios, para ele ter uma velhice mais digna. Ele fazia 1 ou 2 horas de Uber por dia, né? Fazia Uber de final de semana, né? Esse caso também, né? Então, normalmente, profissionais que moravam muito longe do centro, mas tinham que trabalhar no centro de carro, economicamente não era viável. Mas aí ele colocava lá na Uber a direção, né? Que você pode ir 2 vezes por dia. Eu vou pro trabalho, aí pega ali as pessoas ali da região onde ela tá, vai, né? E aí na volta, além de compensar, de pagar a viagem para ele, ainda ganhava dinheiro. Então, assim, acho que a modernização, ela chega, né? A gente tem que estar ali ouvindo para fazer. Teve algum momento que você olhou e falou, vou desistir? Algum perrengue, algum momento difícil, assim, que você olhou? Falou, caramba, tá difícil, não sei se isso é para mim, vou voltar, trabalhar com política. Vou voltar para Paris, teve algum... Seja na Uber ou quando veio morar no Brasil, ou então na época de faculdade. Eu tive uma vida sempre muito feliz aqui no Brasil, né? Então, na minha adolescência no Brasil, tive uma adolescência muito, muito legal. Assim, Araraquara foi dos melhores lugares que eu acho que eu podia ter passado ali nessa minha infância e adolescência. Eu tenho vontade, eventualmente, né, passar todo ano 1 mês ou outro em Paris e ficar com os meus amigos. Mas, assim, a ponto de eu querer sair do Brasil, não. Eu acho que ali, quando a gente fez uma transição da 99 ali, em 2018, tô tentando lembrar a data, 18, 19, principalmente 18, foi um ano
que a gente basicamente teve que pegar a 99, né, e passou por uma reestruturação para conseguir competir com a Uber. Ali nos primeiros 6 meses, 8 meses, foi muito, muito, muito puxado. Eu não diria que eu cheguei, assim, eu nunca cogitei desistir, mas acho que passou pela minha cabeça algo do tipo, cara, Não tá valendo a pena. isso daqui tá valendo a pena? Né, faz sentido? Desistir não, mas de eu me questionar se aquilo lá estava valendo a pena, né? Porque foi muito puxado. No final deu tudo certo, a 99 foi de 3, 4% do market share para quase 40% do market share. Então deu tudo certo no final. E aí depois que a gente atingiu ali esses patamares de market share, o mercado da 99 estabiliza e a vida ficou muito mais fácil, ficou muito melhor. Mas ali nos primeiros 6, 8 meses foi muito, muito puxado. E aí, e não só puxado a nível técnico, mas nível de pessoas. Então a gente passou por um processo ali de ter que, né, algumas pessoas saírem e recontratar pessoas tecnicamente mais capazes ali de lidar com o dia a dia. Então esse processo tudo foi muito difícil. Mas assim, desisti não, mas acho que eu cheguei a refletir se estava valendo a pena. É muito... O problema ele sempre vai ter, né? Assim, a gente sempre vai passar por desertos, ou por turbulências, ou por dificuldades. Agora a gente tem que ver se vai acabar isso, né? Se não é um problema que a gente sentou e tá ali para sempre, ou se tá valendo a pena, né? Eu já tive muitas reflexões de diversos momentos da minha vida e quem tá começando às vezes acha que é sempre a mil maravilhas. A gente, para gravar esse podcast, eu vi sua agenda, o momento econômico que a gente está com troca de IOF, eu tô vendo os desafios que você tá tendo. Sei lá, trabalha quase 24/7 porque tem envolvimento lá fora, mas é um negócio que eu acho que você tá feliz, assim, você tá bem. É cansativo, de repente desafiador tem muita gente envolvida, tem muito hard talk ali, mas eu, olhando para você, olhando para o que vocês estão se propondo, parece que está sendo recompensador, né? Tá, Fernando, tá muito, assim, eu falo, assim, sem ressalvas, assim, eu tô muito feliz, tô, assim, meio que exalando um pouco dessa energia, porque todo mundo que eu converso, eu falo muito do que eu tô fazendo e eu falo com uma alegria absurda, né? Eu e os meus sócios, e o time como um todo, tá todo mundo muito animado, né? Dá muito trabalho, acho que a gente estava falando agora há pouco, né, nos bastidores. Bastou um decreto para eu não ter final de semana e trabalhar até 11, meia-noite e acordar trabalhando. Brasil, a gente é especialista em inventar decreto para tirar sono do mercado, né? De um dia para o outro, sem estudo nenhum, mudar uma regra. Né? E aí mudou uma regra e ninguém sabia o que fazer, foi o caos, né? Não, sim, felizmente o nosso produto e a empresa foi zero impactada nesse sentido, mas assim, gera muito trabalho, mas a gente está muito feliz e quando você está fazendo alguma coisa com uma missão legal, é porque a gente não está fazendo só um produto de previdência, mais um produto, né? A gente está ajudando centenas de empresas, milhares de empresas a conseguir pagar uma previdência legal para os funcionários, guardar dinheiro, né? A empresa começa a ter ali um saving tributário legal, né? Se você vê o impacto que você está tendo no resultado das empresas, reter gente boa, e para os funcionários, né, para a população em geral, carece muito de poupança. Para né? economia a longo prazo, né? Para a gente poder ter um futuro melhor. Né? Exatamente. Falando de futuro, e não só do teu mercado, que eu acho que você já está impactando e vai impactar muito ao longo dos anos, mas futuro de produto, futuro de fintech, futuro do nosso ecossistema. Para quem está ouvindo para a gente, o que você acredita que a gente vai ter como possibilidade para quem quer empreender ou para quem já está empreendendo, quem tem a sua fintech ou quem trabalha numa fintech? Que conselho você daria para esse pessoal que está nos ouvindo aqui? Bom, assim, acho que tem um tema que eu já também falei algumas vezes, mas e que vira meio clichê, mas precisa ser falado, que é o que é AI, né? Inteligência artificial. Eu acho que quando a gente pensa em futuro, hoje é muito difícil você falar em futuro sem englobar AI no que você está discutindo. E eu não sou particularmente uma pessoa que é muito levada para as tendências, tá? Então eu não era particularmente, né,
hiper otimista com VR, por exemplo, né? Realidade virtual, ou com blockchain, com cripto. Eu acredito, eu acho que eles têm seus mercados, mas eu não achava que seria avassalador, como se acreditava. Não, eu também sou assim. Eu gosto de usar para ver a experiência do que o pessoal fala. Então, você virar para mim assim e falar, Fernando, tem a determinada coisa aqui que está resolvendo um problema e tá assim, eu vou tentar usar e vou ver se isso resolve a minha vida. Se isso não resolveu, eu falo assim, cara, o que eu estou fazendo de errado? Me ajuda. Então, assim, eu vi muito, para mim, tangibilizar isso muito é o Web3, do jeito que o pessoal tava falando, eu vou comprar um terreno e isso vai ser, quem não tiver um terreno, uma NFT, o tipo de coisa. Assim, eu tento ser early adopter, eu tentei usar, mas eu falei, cara, mas... Para que eu estou fazendo isso? Eu acho que tudo isso vai ter seu mercado. Então, né, VR vai ter seu mercado, blockchain, Web3, cripto, tudo isso vai ter seu mercado. Mas, por exemplo, eu não acho que em poucos anos, como se acreditava, de repente Bitcoin vai substituir o real ou o dólar. Isso não é um processo tão simples assim. Agora, quando eu falo de AI, isso de alguns anos para cá, eu acho que tem sim um potencial de substituir significativamente boa parte da economia de empresas de tecnologia. Então assim, por que eu faço esse disclaimer? Porque tá todo mundo falando de AI. Né? Vai parecer, mais um hype, mais uma coisa que a galera vai ficar repetindo. Né? Eu não era uma pessoa que ficava olhando muito essas outras tendências. Eu não tinha essa visão tão otimista dessas outras tendências. Agora, AI particularmente é uma que por mais cético que eu seja, é uma coisa que eu acho que vai revolucionar muito do que a gente está fazendo. E aí tem uma discussão do que qualquer definição de AI e tal, mas eu não vou entrar nesse papo, porque aí senão a gente fica mais 2 horas aqui nessa conversa. Então esse acho que é onde que as pessoas precisam pensar, e não só o produto em si de fintech, como que a gente vai desenvolver no produto AI, mas AI como que a AI vai estar te ajudando na operação, vai te ajudando a desenvolver o código, tá? Então esse acho que especificamente para todos os segmentos, e no Brasil especificamente a gente tem o Pix, né? Que eu acho que aí não é uma tendência global, é uma tendência Brasil. Eu acho que com a evolução do Pix, também eu acho que ele vai continuamente ter um impacto muito relevante no mercado de fintech no Brasil. Né? Então acho que são essas duas coisas, uma tendência mais global e uma mais especificamente Brasil. Eu ainda acho que o Pix vai fazer muita coisa. E uma pergunta, aproveitando que você é um cara de produto e tecnologia, quando você vai desenvolver suas ferramentas, soluções e seus projetos, muito olhando para o futuro também, mas muito olhando para negócio, você é muito mais orientado ao teu produto ou ao impacto que tem ao social, à necessidade, sabe? É needs first ou tech first, produto first? Boa. Eu normalmente eu vou muito mais em linha com resolver um problema do que fazer um produto e depois achar o problema para resolver. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa que particularmente eu acho que principalmente ali 2019, 2020, 2021, que foi o ápice, né, das empresas de tecnologia surgindo todos os lados, foi muitas empresas surgindo com um produto para depois achar um problema para resolver. Né? Isso eu acho que é um problema, porque às vezes muitas dessas empresas não acharam o problema para resolver. Né? Enquanto que se você acha um grande problema e daí constrói o produto para resolver aquele problema, você chega no product market fit, né? Muito mais fácil. Muito mais assertivo, eu também concordo. E é interessante que muita empresa no Brasil ainda é de tecnologia e tenta explorar produto se apaixona muito pelo produto. Eu acho que a gente tem que matar o produto todo dia e sempre focar ali, melhorar, criar um novo. Enfim, eu faço muito esse questionamento porque faz muito mal uma empresa nascer com a tecnologia e um produto, porque se em um determinado momento ela tiver que matar aquele produto ali por algum motivo, para uma evolução, ou por regra de compliance, ou por qualquer coisa, fica um dilema muito grande, ele fica muito negativo. Perfeito. Se você for olhar a Stay, a gente está querendo resolver o grande problema da previdência,
do futuro dos brasileiros. Agora, se isso é um chat no WhatsApp, se isso é um dashboard, se isso é aí tudo bem, né? É o que você falou, Fernando, a gente não se apaixona pelo produto, a gente se apaixona para resolver o problema que a gente tem pela frente. Se vai ser de qualquer forma, a gente... Não importa a tecnologia, se vai ser manual, se vai ser... Cara, estamos chegando aqui no momento final do podcast, assim, muito obrigado por bater esse papo com a gente, tua agenda tá uma loucura, o Momento do Brasil, você foi super, bacana em agilizar e não desmarcar, e tá tudo bem se desmarcasse também, a gente sempre encaixa, todo mundo quer te ouvir, assim, o maker, né, tem um impacto muito grande, seja ele um empreendedor ou seja ele uma pessoa que trabalhou num time para fundar uma ideia, então, coisas que a gente fala aqui, a ideia é lá daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, alguém que for escutar essa história fala, porra, legal, então eu vou pensar no Needs First, eu tô criando aqui de fato a minha tecnologia, eu não sabia que isso, vou estudar o mercado. Então essa conexão é muito, muito bacana. Aí, eu tenho duas perguntas finais que eu faço aqui. Uma é, me fala uma pessoa que você gostaria que a gente entrevistasse aqui, batesse um papo aqui para contar a história dela. Quem que você acha que eu devo contar a história, assim como eu estou contando a sua, que eu já contei de outras pessoas. Quem que você acha legal? Bom, assim, eu acho que antes, até fazendo uma ressalva, né? A agenda tá apertada, mas para falar de fintech, falar com pessoas legais, participar de um podcast bom, a gente sempre dá um jeito, né? Eu vi, você não desmarcou em nenhum momento, nem cogitou manter. Eu falei, pô, bacana. Eu até agradeço a sua flexibilidade, Fernando, porque ontem a gente foi fazer ali, né, bater um papo rápido só pra gente se conhecer, era o que, umas 8h30, 9 horas da noite, que era quando eu tinha tempo, e depois ainda, né, tive que encerrar porque a gente teve que voltar para o trabalho, então agradeço a disponibilidade. Mas respondendo a sua dúvida, eu acho que talvez o Diego Barreto, do iFood, seja uma pessoa muito boa para conversar. Acho que ele encara um desafio muito grande, que é liderar uma empresa de tecnologia, líder de mercado no Brasil, né? Mas que tem competidores globais, alguns chegando no Brasil, inclusive, né? Então, eu acho que... E ele tem uma visão muito legal, assim, no geral, das coisas. Acho que talvez seja uma pessoa muito bacana para bater esse papo. E aí, a iFood também é um caso desses que a gente sabe que uma das principais linhas de negócio deles é food delivery, né, entrega de comida, entrega de tudo, mas eles têm uma operação de fintech relevante, né? O iFood Benefícios já é um dos principais cartões de benefícios do Brasil, eles dão crédito, né? Eles estão ali, acho que se não me engano, entrando também muito com totens e também com RPs para restaurantes que cuidam ali da transação, do pagamento. Então, o iFood ele é meio que parecido com o Uber 99, começou com outra coisa, mas o que hoje em dia está entrando em fintech, porque no final do dia ali, fintech é uma parcela muito relevante de qualquer negócio grande, né? Facilita muito, né? Assim, como ferramenta, eles estão cada dia vez mais olhando para as dores ali e os desafios que o Diego deve ter aí para contar para a gente, para ensinar para a gente, para compartilhar com a gente. Eles são muito diversos, sabe? Desde do lado de gestão de pessoas, desde o lado de tecnologia, regulatório, deve ter de tudo ali. E a próxima pergunta, ela é uma pergunta que AI, eu faço com a AI, assim, eu tenho feito isso nos últimos episódios, tem dado muito certo e vem umas perguntas muito bacanas, eu faço para a AI assim, eu vou bater um papo no podcast Fintech Maker, conto a história podcast, ela entende, eu falo, passa teu LinkedIn, passa tuas redes, ali, como ela te acha, e eu falo, pesquisa, reflete, o que você gostaria de fazer, uma pergunta para ele e tudo mais, e ela me manda uma pergunta e eu trago aqui, assim, geralmente não é pergunta técnica, geralmente essa pergunta é inspiracional, alguma coisa assim, principalmente quando tem o histórico como o seu, de muitos desafios, assim, né? E a pergunta que ela fez, assim, eu contextualizando, né? Qual é a pergunta que você sempre quis responder e ninguém nunca te fez? Nas suas entrevistas, nos seus podcasts, nas participações dos programas que você já fez. Provavelmente a maioria, ela deve ter feito até uma sacanagem comigo aqui. Assim.
que você quer responder? Eu acho que ela deixou assim. O que você sempre quis responder e nunca te fizeram essa pergunta? O que é importante para você falar e ninguém nunca te questionou, ninguém nunca te provocou, assim? Porque a gente às vezes fica, eu entendi isso, que às vezes a gente fica muito na tua camada, primeira órbita ali, né, superficial, ou no que você bota em exposição ali. Mas o que ela quis é o que nunca te fizeram, que pergunta que nunca te fizeram. Legal, uma pergunta bem filosófica. Bem filosófica. Se você quiser pensar aí, pode pensar, a gente deixa você pensar um pouco. Eu tenho, acho que, uma resposta assim, para isso. Normalmente, né, isso faz sentido, né, porque quando a gente fala um pouco de podcasts bons, né, que as pessoas exploram carreira, formação acadêmica, experiência profissional, né, a gente acaba focando muito nesse período pós seus 18, 20 anos, né, que é quando, né, essa parte de formação. Mas eu particularmente, eu acredito muito que o sucesso das pessoas, ela começa um pouco antes, bem antes, né? Acho que a sua formação como criança, adolescente, jovem, como um todo, ele acaba impactando desproporcionalmente muito o seu sucesso depois. Né? Então, eu acho que é isso. Meu sucesso profissional, ele não começou a partir do momento que eu entrei na faculdade. Ele teve, né, ali, antes disso, né, uma contribuição muito relevante de muitas pessoas. Né? Então, seja dos meus pais, seja, né, acho que, né, tem um ponto ali da minha trajetória que é boa parte da minha formação ali foi em escola pública, em quase sua totalidade. Como alguns professores foram muito relevantes para eu ter seguido os caminhos que eu segui, as portas que foram abertas para mim, né? Então, assim, eu acho que algumas perguntas que a gente não faz, né? Porque, de fato, não é o tópico central, né? Quando a gente fala de empreender, quando a gente fala de vida, é essa formação um pouco mais anterior, né? E como isso impacta o futuro das pessoas, no geral. Né? Mas esse acho que talvez seja o grande tópico que a gente fala muito pouco. Mas é isso. Mas se a gente for falar disso, a gente vai passar horas falando, então eu acho que também super entendo. Não, faz todo sentido. Eu tenho um filho de 13 anos e eu me preocupo muito com o que ele está tendo contato e aprendendo agora, porque tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos vão se reverberar para profissional dele, para isso. Não que ele não possa mudar, pelo contrário, eu mudei muito depois de velho, mas a gente pode mudar, mas é muito mais difícil e é muito mais fácil aprender uma habilidade nova, se relacionar com pessoas, mas é muito isso. Legal, cara, bacana. Valeu. A mensagem final para o pessoal? Para a família, para o time, para o investidor, para o mercado. E também falar onde o pessoal te acha, passar o site, os seus contatos. Bom, é só agradecer, né, Fernando, pelo convite. Foi um prazer participar desse podcast. Agradecer também às pessoas que estão nos ouvindo. Um agradecimento especial ao Brasil por me receber e me hospedar sempre tão bem. Então, mas é isso, assim, super feliz com o que a gente está construindo. Né? Sigam a gente ali no seja.stay no Instagram. Meu perfil pessoal é tsai_y. Né? Eu brinco que eu não sou mineiro, mas rima, né? tsai_y, então pode me achar lá. E nossas páginas do LinkedIn, né? Então, e se você é uma empresa que quer contratar previdência corporativa de forma simples e sem dor de cabeça, a Stay é a melhor opção. E qual é o perfil do teu cliente? Meu perfil de cliente, eles são empresas que tenham mais de 30, 40 funcionários. Tá? Então, se você é um MEI ou é um empreendedor individual, a gente ainda não atende, infelizmente. A gente vai chegar lá. Né? Então, todas as empresas que têm ali mais de 30, 40 funcionários já estão elegíveis a ter previdência corporativa com a Stay. Bacana. Então, fica a dica aí para você que quer manter o seu time, que quer gerar qualidade futura para o pessoal, falar com a Stay aí que tenho certeza que vai ser bem atendido. Sai. Obrigado por hoje contar a sua história, não só a sua trajetória global, mas também o que você tem feito aqui pelo Brasil e acreditar no Brasil.
Eu acho que é isso que a gente quer contar aqui no Fintech Maker, os bastidores, não só o que está na superfície, mas o que está passando lá por baixo, os perrengues que você contou, a história que você contou. Valeu mesmo, o carinho que você está aqui no meio dessa turbilhão de emoções aqui mostra o quanto você está dedicado no teu propósito, em querer impactar nisso. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Lá na frente a gente vai bater outros papos, contando com mais qualidade, com mais perspectiva diferente para colaborar. E você que ficou ouvindo a gente até aqui, continue acompanhando. As nossas redes sociais vão estar no descritivo do episódio, do Stay também, do site também. E é isso. Obrigado, pessoal. Esse aqui é o podcast Fintech Makers, um podcast para contar a história das fintechs brasileiras e conectar o ecossistema.